Bom dia, pessoal. Vamos iniciar a gravação então da resolução da folha de exercício de agosto, tá? Preparação para a prova de setembro e outubro. Dessa vez aqui a parte do terceiro ano. Em relação à dilatação linear, a variação do comprimento de um fio depende do comprimento inicial desse fio, coeficiente de dilatação linear e da... Bom, primeiro vamos definir o que é a dilatação linear. Tem aqui pode ser um fio. Isso é mais aparente em fios, barras de metal, enfim. Algo que, digamos, tenha uma dimensão mais predominante do que as outras. Então, gente, se vocês pegarem esse fio aqui, ele vai ter um comprimento inicial. A gente chama isso de L0. Então, L0 aqui é o comprimento inicial. Ele vai ter esse comprimento inicial em uma temperatura inicial. Então, o T0 vai ser uma temperatura inicial. Bom, de como que acontece a dilatação, né? Tu vai aquecer esse fio. Aquecendo esse fio de metal aqui, o que vai acontecer? Tu vai passar calor para ele, as moléculas vão ficar mais agitadas, elas vão querer ocupar mais espaço e, consequentemente, o tamanho desse fio ele vai aumentar um pouquinho. Então, se o fio original vinha até aqui, com o aumento de temperatura, devido ao colocar ele no fogo, por exemplo, ele pode vir até aqui. Então essa partezinha aqui é a dilatação, é a variação de comprimento desse fio. Ou seja, é a dilatação dele. Então ΔL aqui é a dilatação que ele sofreu. Então ele já não vai mais ter esse comprimento inicial, né? Agora ele vai ter só um comprimento final que a gente chama de L, que vai daqui até aqui. E ele já não vai mais ter essa temperatura, porque a temperatura dele agora aumentou. Então a temperatura final. Então essa variação de comprimento desse fio aqui depende do comprimento inicial dele. Quanto maior o comprimento inicial, maior essa variação. Quanto menor o comprimento inicial, menor vai ser essa variação. Além disso, essa variação não acontece da mesma forma em materiais diferentes, né? Então o cobre vai dilatar de um jeito diferente do ouro, do alumínio, do chumbo. Isso a gente chama de coeficiente de dilatação. Então é mais ou menos assim, parece um peixinho. Coeficiente de dilatação. Isso depende de cada material tem um valor próprio. E também vai depender da variação de temperatura.
O que seria a variação de temperatura? Temperatura final menos a inicial. Então vejam que isso é uma multiplicação, né? Então um depende do outro. Quanto maior o comprimento inicial, maior essa variação. Quanto maior o valor do alfa, do coeficiente do material, maior a variação. Quanto maior a variação de temperatura, maior vai ser a variação de comprimento aqui. Tudo é proporcional. Se tu aumentar 1, tu vai aumentar essa variação final aqui. Então, na questão 3, a variação de comprimento de um fio depende do comprimento inicial. Isso. Coeficiente de dilatação linear, que depende de cada material. E dá a variação do preço, da altitude não, variação da umidade, não de pressão e variação de temperatura. Comprimento inicial, que é aqui. Alfa, que depende do material, cada material vai ter um próprio, e da variação de temperatura, que tu sai de uma temperatura inicial, tu vai para uma final, e isso aqui é a nossa variação de temperatura. Quanto maior for essa diferença, maior vai ser o comprimento, essa variaçãozinha de comprimento aqui, tá? Vamos para a questão 2, que é sobre transferência de calor. Nós temos 3 meios de transferência de calor ou propagação de calor. O primeiro delas é por contato. Que nada mais é do que a forma de transferência de calor que ocorre na questão de um fio. Naquele caso ali, quando colocado no fogo. Então aqui tu tem uma barra de metal, tu coloca essa ponta aqui no fogo. A temperatura aqui, nessa parte, ela vai ter que ser maior do que a temperatura nessa parte inicialmente, né? Porque essa parte aqui está recebendo o calor do fogo e essa aqui não. Então o calor é a energia em trânsito. Definição de calor, isso é importante. Energia em trânsito. Essa energia em trânsito ocorre do corpo de menor temperatura para o corpo de maior temperatura. Então, se tu tem aqui um bloco de 20 graus e um bloco de 200 graus, o calor vai do corpo de 200 graus para o corpo de 20. Só que aqui, se tu tivesse digamos, esquece esse corpo de 200. Mantém o corpo de 20 e coloca aqui um corpo de 0 graus. O calor vai da onde? Do corpo de 20 para o corpo que tem 0 graus. Tá? O calor, energia em trânsito, que vai do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então esse calor ele vai ocorrer até quando? Até quando os dois corpos tiverem o mesmo valor de temperatura. Aí para a transferência de calor. Inicialmente aqui, essa parte vai esquentar mais, vai ganhar mais calor, vai ganhar mais temperatura e vai começar a transmitir o calor por dentro dela para todo o comprimento da barra. Então, se você segurar essa parte da barra aqui, tu consegue segurar ela até certo tempo. Depois, essa parte aqui vai começar a receber mais calor vinda daqui. E provavelmente vai chegar um momento que você não vai mais conseguir segurar essa barra no fogo. Aí você teria que usar alguma outra proteção, algo que não seja bom condutor de calor para não se machucar.
Então a principal característica do transmissão de calor do contato é que ele ocorre em sólidos. A segunda forma de transmissão do calor é a convecção. Convecção ocorre em fluido. Fluido pode ser ar, pode ser água, pode ser qualquer material que ocupe um volume, que ocupe um espaço. A água ocupa um espaço, o ar também ocupa um espaço. Bom, a gente imagina então que vocês têm aqui uma chaleira cheia de água. Vocês vão esquentar essa chaleira aqui. Essa parte aqui onde está a água, em cima do fogo, ela vai receber calor primeiro do que as outras. Se ela vai receber calor, ela vai ficar menos densa. A água, ou fluido menos denso, a tendência dele é subir. Então essa água sobe até ficar aqui em cima. Quando essa água sobe aqui, esse espaço tem que ser ocupado por alguma coisa, né? Então a água que está aqui mais fria ocupa esse espaço. Essa água fria vai ocupar esse espaço, vai aquecer e vai subir. E vai ser ocupado de novo pelo espaço, pela água aqui que está mais fria, que está mais densa. Ou seja, mais densa desce. Então vai ficar nesse movimento, tá, de convecção. A água quente sobe, a água fria desce. Ou seja, está acontecendo aqui um movimento de matéria. O material está se movimentando aqui dentro dessa chaleira. Ele está transferindo calor usando ele mesmo como meio de transporte. Isso acontece muito, por exemplo, em um quarto, algum cômodo que tenha ar-condicionado, né? Tem o ar-condicionado aqui. Como o ar quente numa casa, naturalmente ele se localiza mais próximo da parte de cima, perto do fogo, tá? Porque ele é menos denso, então ele sobe. E a parte de baixo é ocupada pelo ar que está mais frio, o ar mais pesado, mais denso. Bom, o que o ar-condicionado faz então? Ele pega esse ar quente aqui em cima, tira o calor dele e ele fica frio. Se ele ficar frio, ele fica mais denso e ele desce. Ele fica por aqui daí. O ar quente é menos denso e sobe. Esse ar quente passa pelo ar condicionado, fica ar frio e desce de novo. Então ele fica aqui embaixo, daí tem as pessoas circulando, tem equipamentos ligados, ele vai aquecer e vai subir. O que vai acontecer? Um movimento de convecção. Então isso ocorre tanto na água quanto no ar. Então é por isso que a gente utiliza o ar-condicionado na parte de cima. As casas que tem aquecedor, que somente tem aquecedor, ele é colocado na parte de baixo. Tá? Pelo mesmo motivo da convecção,
que ele vai pegar o ar gelado que está aqui embaixo, vai dar calor para esse ar, e ele vai ficar mais leve e vai subir. Tá? Ele vai continuar nesse movimento aqui, tá? Para até aquecer todo o ambiente. E a última forma aqui de transferência de calor é por radiação. E essa é a forma que o Sol manda calor pra gente. E emite calor. O Sol não manda nada, ele emite. Aqui está o Sol. E aqui está a nossa Terra. Entre o Sol e a Terra tem vácuo. Então a única forma da gente receber calor do Sol é através da radiação, através de ondas eletromagnéticas que percorrem todo o vazio do espaço e chegam até nós. Tá? Bom, então aqui já respondendo à questão 2, a transferência de calor que ocorre no vácuo é chamada de indução, não é. Convecção é não, porque ocorre em fluidos. Radiação, isso aí. Atrito não. Condução não, porque a condução ocorre em sólidos. Tá? Então a resposta da questão 2 é letra C. Então vamos para a questão 3. Como são duas de eletricidade, vamos copiar a 3 e a 4. Já resolvemos elas. Bom, vamos começar aqui pela 4. O resistor fica submetido a uma tensão de 200 volts. Por ele passa uma corrente elétrica de 0,25 A. Qual o valor desse resistor aqui, então? A equação da resistência, tá? Ela vai ser o R igual U dividido por I, onde o R é a tua resistência elétrica, U é a tensão elétrica e o I é a corrente elétrica. A resistência elétrica ela é medida nessa letrinha aqui, ó, grega, chamada ohm. A tensão elétrica é medida em V de volt. E a corrente elétrica é medida em A de ampere. Então, quando tu tem aqui geralmente é um resistor. Resistor é um aparelhinho que é um componentezinho eletrônico que tem um valor de resistência normal e que a função dele é limitar a corrente elétrica. Então lá no circuito eletrônico, numa TV, num telefone, qualquer circuito vai ter resistor. A corrente elétrica vai passar por ele e ele vai ter um valor de resistência que vai limitar o valor dessa corrente elétrica. Tá? Isso é para não, de repente, para não danificar componentes adiante aqui. E quando ele limita essa corrente elétrica, ele fica sob uma tensão aqui, aqui e aqui. Então, se tu desliga esse circuito, tu não tem mais corrente elétrica, tu não tem mais tensão, mas tu tem o valor da resistência, que esse valor depende do material mesmo. Tá? Então, nessa questão aqui, um resistor fica submetido a uma tensão de 200 volts.
e por ele passa uma corrente de 0,25 ampere. Qual o valor dele? É uma equação simples, né? Tensão por corrente. Tanto faz R igual ao valor da tensão, que é 200, dividido por 0,25. Então o valor dessa resistência aqui vai ser igual a 800 ohms. Então aqui a resposta seria E. Tá, mas por que eu fiz a 4 primeiro? Porque esses aparelhos que a gente usa na elétrica, na parte da física de elétrica aqui, os nomes deles eles remetem muito ao aquilo que eles medem. Então, por exemplo, o voltímetro. O voltímetro mede a tensão elétrica. Então, se você ver aqui a tensão elétrica, a unidade é volt. Se você ver o voltímetro, você pode associar que então mede a tensão elétrica, que é medida em volt. O amperímetro. Amperímetro é um aparelho que mede corrente elétrica. De novo, olha aqui, a corrente elétrica é medida em ampere. O aparelho que mede a resistência elétrica é o ohmímetro. Mede a resistência elétrica ohm. Então aqui, falta mais um aqui que é o watímetro. Watímetro. O que lembra pra gente watt? Watt é potência. Então o watímetro mede a potência elétrica. Então um aparelho que mede, um aparelho chamado amperímetro, olha aqui, ó, olha aqui a letra, ampere. O que ele mede então? Consumo de energia não, potência elétrica não é o watímetro, corrente elétrica, isso aí. Tensão elétrica mede o voltímetro e diferença de potencial também é o voltímetro, tá? Então ali na questão 3 é a letra C e na questão 4 é a letra E. Última questão aqui. Tá. Essa questão aqui sobre energia, ela é uma questão mais tranquila, porque é uma questão muito intuitiva, né? Então, considerando que terão luminosidades semelhantes e que permanecerão ao mesmo tempo ligadas, qual das lâmpadas a seguir gera o menor consumo de energia? O consumo de energia de alguma coisa é dado pela potência multiplicado pelo tempo que o equipamento ficou ligado, né? Então por isso que aqui já está considerando que tem luminosidades semelhantes e que tem tempos também semelhantes. Só por exemplo aqui, aquelas lâmpadas mais antigas, aquelas incandescentes amarelas, digamos um equivalente de 60 watts, ela vai ter o mesmo brilho
de que uma lâmpada fluorescente de 20 watts. Então vejam como tendo luminosidade semelhante, né? Essa lâmpada fluorescente de 20 watts ela tem um consumo menor. Só de você imaginar, bom, a potência é menor. Você vai ficar ao mesmo tempo ligada, então a fluorescente vai gerar um menor consumo de energia. Então, para te gerar um menor consumo de energia, ou tu teria que deixar essas lâmpadas aqui ligadas menos tempo, ou tu teria que usar lâmpadas que tenham luminosidade parecida, mas que tenham potências baixas. Então, qual dessas lâmpadas aqui gera o menor consumo? Bom, incandescente, a lâmpada quente, né? Ela esquenta bastante, então ela tem muita perda de energia por calor. A fluorescente, ela é bem econômica, sim, tá? Vamos deixar aqui. Neon, lâmpadas de neon são aquelas utilizadas para aquelas que fachada, muito utilizada em fachada, que são coloridas, tá? Aquelas gastam muita energia. Xenon também é utilizado, mais utilizados para carro, que são lâmpadas que também utilizam bastante energia. A fluorescente ela é uma lâmpada bem econômica, mas tem uma lâmpada mais econômica ainda que a gente tem hoje, que é a lâmpada LED. Então, a LED de 10 watts, ela pode ter o mesmo brilho equivalente a uma lâmpada de 20 watts fluorescente e também uma lâmpada de 60 watts incandescente, né? Então, na nossa questão aqui, a lâmpada que tem o menor consumo de energia é o tipo da LED, tá?